pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre multiplicação com números inteiros. A multiplicação de números inteiros até o século XV e XVI, para alguns matemáticos, era impossível. Somente por volta do século XVII que alguns matemáticos começaram a pensar que a forma de resolver fosse parecido com os números naturais. Mas apenas pelo século XIX foi plenamente aceito a multiplicação com números inteiros. Então, para multiplicarmos números inteiros, acompanhe os casos a seguir. Observem aqui no primeiro caso, eu tenho uma multiplicação de números inteiros positivos. Eu quero multiplicar esses dois números. Eu tenho mais 6 e mais 4. Nós podemos pensar esse mais 6 como sendo só 6, sem o sinal. Como 6 ele é positivo, a gente não precisa utilizar o sinal de mais 6. E o 4, a mesma coisa. Como o 4 ele é positivo, não precisa representar com o sinal de mais. Então, eu vou ter 6 vezes 4. A multiplicação de 6 vezes 4, nós sabemos, porque a multiplicação é igual quando multiplicamos números naturais. 6 vezes 4 é igual a 24. Mas e o sinal? Eu posso representar apenas como 24 ou colocar mais 24 para representar que é uma multiplicação que resulta em um número inteiro positivo. Então, a multiplicação de dois números inteiros positivos vai me resultar num número inteiro positivo. No segundo caso, iremos ver uma multiplicação entre um número inteiro positivo e um número inteiro negativo. Então, como que a gente vai fazer essa multiplicação? Vamos pensar em um número natural. Lá no número natural, eu consigo multiplicar 3 por 4. E 3 vezes 4 eu posso representar como se fosse uma soma de 4 mais 4 mais 4. Eu estou somando 3 vezes o número 4. Essa soma vai obter um resultado de 12. Por se tratar de números naturais, a gente não tem o número negativo, o sinal de negativo. Então, eu vou ficar com 12, que é positivo. Vindo aqui para esse exemplo, eu tenho mais 3 vezes menos 4. Vamos pensar da mesma forma que eu resolvi aqui no cantinho. Eu vou representar isso como menos 4 mais menos 4 mais menos 4. Eu estou somando 3 vezes o número 4, o número menos 4. O que eu vou fazer? Vou tirar do parênteses, é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, eu vou ter menos 4, sinal de mais com menos, sinais diferentes, vai prevalecer o sinal de menos. Então, menos 4, e aqui a mesma coisa, menos 4. Agora, eu vou fazer por partes isso. Vou fazer menos 4, menos 4. Sinais iguais. A regra é soma e conserva o sinal. O sinal que a gente tem aqui é o negativo. Então, eu vou conservar o sinal de menos e vou somar esses números, que vai me dar 8. Repito menos 4. Mesma regra, sinais iguais, vai prevalecer esse sinal e os números a gente vai fazer uma adição entre eles. Então, 8 mais 4, eu vou ter o resultado 12. Então, eu consegui chegar no resultado menos 12. Qual a diferença desses números inteiros para o número natural? É apenas o sinal. A forma de resolver é a mesma. Então, vamos pensar em resolver isso como se eu fosse resolver diretamente nos números naturais. Eu tenho 3 mais 3 vezes menos 4.
Se fosse um número natural, eu multiplicaria direto. 3 vezes 4, 12. Então, vamos fazer isso. 3 vezes 4, a gente obtém o 12. Agora, por se tratar de números inteiros, precisamos analisar o sinal. Quando eu tiver sinais diferentes, vai prevalecer o sinal de menos. E isso é para multiplicação, porque lá no caso da adição vai mudar. Então, multiplicar mais 3 por menos 4, eu obtenho menos 12. Logo, quando eu multiplicar um número inteiro positivo por número inteiro negativo, eu vou obter como resultado um número inteiro negativo. Isso acontece não só quando for mais e menos, mas também vai acontecer quando a gente tiver menos 3 vezes mais 4. Por que isso vai acontecer? A regra vai ser a mesma. Porque aqui nós temos uma multiplicação. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, por causa da propriedade comutativa na multiplicação. Logo, mais 3 vezes menos 4 é igual o resultado a menos 3 vezes mais 4. Nessas duas multiplicações, iremos obter o menos 12 como resultado. Agora, no nosso terceiro caso, temos a multiplicação de dois números inteiros negativos. Eu quero multiplicar menos 5 por menos 2. O que eu preciso fazer? Os nossos sinais são iguais. Pensando numa multiplicação de números naturais, a gente pode multiplicar direto. 5 vezes 2. 5 vezes 2 a gente sabe que é 10. Mas agora nós temos que ver o sinal. Eu tenho menos e menos. Quando tivermos sinais iguais, prevalecerá o sinal de mais. Então, menos 5 vezes menos 2, isso vai ser igual a mais 10. Por quê? Quando estamos trabalhando com sinais iguais nos números inteiros, a gente vai obter um número inteiro positivo. Então, aqui, mais 5 e mais 2, multiplicação de mais 5 e mais 2, me daria mais 10 como resultado. E a multiplicação de menos 5 e menos 2 também me dá o resultado mais 10, porque os sinais são iguais. Então, toda vez que tivermos sinais iguais nos números inteiros, o nosso resultado vai ser um número inteiro positivo. Vamos ver, então, a regrinha de sinal para quando a gente for multiplicar números inteiros. Se eu tiver sinais iguais, vou ter mais vezes mais, ou menos vezes menos. Que sinal que eu vou obter aqui entre eles? Vai ser um sinal de mais. Eu vou obter um número inteiro positivo quando eu multiplicar números com sinais iguais. Agora, aqui nos sinais diferentes, eu tenho mais vezes menos e menos vezes mais. O que a gente vai obter aqui? Quando eu tiver sinais diferentes, a gente vai obter um número com sinal negativo. Pessoal, então qualquer dúvida que tiverem, coloquem lá nos comentários do grupo e não esqueçam de postar as atividades. Estaremos sempre conectados via Facebook. Até mais e se cuidem. Um beijão, gente!